Do ano passado para cá, eu li diversos livros de produtividade e eu nunca consegui encontrar o método perfeito de produtividade para eu utilizar e que realmente se encaixava na nossa rotina como mulheres. Eu li Um Ano em 12 Semanas, eu li Produtividade Lenta, eu li A Única Coisa. Todos esses livros foram bem importantes e me serviram para me organizar de alguma forma dentro da minha rotina, mas nenhum deles parecia ser ideal para se encaixar na minha rotina como mulher, porque todos esses livros foram escritos por homens e para homens e não levavam em conta uma realidade muito específica que só nós mulheres temos, que é a nossa realidade cíclica. E aí, depois eu encontrei o método ideal para que eu possa organizar minha rotina, levando em conta a minha realidade, que é a única da feminina, que é essa dimensão cíclica. E aí, nesse vídeo, eu vou falar para vocês como é que eu fiz isso. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Thaís, aqui eu falo sobre produtividade feminina, especificamente assim, mais para mulheres, né? Mas os homens também podem se utilizar dos conhecimentos para a sua vida, como esses desses livros que eu já falei para vocês. Falo também sobre autoconhecimento, sobre leituras, os livros que eu estou lendo e tudo, os filmes e séries que eu estou assistindo e outras cositas mais. Então, fique por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e vamos lá para o assunto da vez, que é a famosa produtividade cíclica. Bem, não é tão famosa assim como deveria ser, né? A dimensão cíclica do nosso corpo como mulheres é biológica, né? Nós já nascemos sendo cíclicas, enquanto os homens são lineares, ou seja, basta as 24 horas do dia para que eles possam o ciclo deles é menor, que é o ciclo do dia, né? As 24 horas é um ciclo linear. Então acaba sendo uma linearidade, digamos, todo dia deles é igual ao outro, porque a dimensão hormonal deles é muito parecida. Não existe esse aumento e essa baixa de hormônios ao longo do mês para eles, é somente ao longo do dia. Então, por exemplo, a testosterona deles está mais alta de manhã e aí depois vai caindo junto com a energia ao longo do dia. Então, de manhã eles estão mais ativos e no fim da tarde para de noite eles estão mais querendo descansar. Por isso que quando eles chegam em casa do trabalho, quando seu marido, namorado, algo assim, chegar em casa do trabalho, por favor, tente não brigar com ele, porque a energia dele já está mais baixa e ele já não está mais querendo saber de nada, só descansar, né? Mas nós mulheres não. Os nossos dias são diferentes uns dos outros. A nossa segunda-feira dessa semana vai ser totalmente diferente da segunda-feira da próxima semana. Por quê? Por causa das fases do nosso ciclo. Então, nós como mulheres funcionamos de forma cíclica, de 28 dias em média, né? Tem mulheres que têm um ciclo mais curto, tem mulheres que têm um ciclo mais longo. Você pode até me falar, Thaís, mas o meu ciclo é irregular. Certo, mas você consegue, de uma forma muito simples, perceber essa dimensão, essa mudança na sua energia biológica e nos seus hormônios. Toda mulher que se percebe minimamente consegue perceber isso, né? Então é por isso que eu quero te ajudar a como você vai organizar a sua vida e o seu tempo ao redor da energia que você tem disponível naquela fase específica do seu ciclo. Então, nosso ciclo começa com a nossa menstruação, né? O primeiro dia do ciclo é o dia que nós começamos a menstruar. E na menstruação, é óbvio que a gente tem uma energia mais baixa, biologicamente falando, porque a gente está literalmente perdendo sangue, né? Então, a gente precisa parar um pouco e descansar. A gente tem muito essa dificuldade como mulheres, a gente quer estar sempre ativa porque a gente pensa que a gente é como os homens. Nós não somos. Nós somos diferentes, nós somos cíclicas. Eles são lineares, eles podem todos os dias fazer as mesmas coisas e vai dar tudo certo. Mas nós não. Existem momentos do nosso mês em que a gente precisa descansar um pouco mais e o momento da nossa menstruação é um deles. A gente está literalmente perdendo sangue, a gente está literalmente com uma baixa energia biológica mesmo, fisicamente. A gente não pode fazer exercícios muito pesados, a gente não pode colocar muitas coisas para fazer ao longo do nosso dia, porque isso só vai gerar um estresse que vai cada vez mais baixar mais a nossa energia e a gente vai sair descontando em Deus e o mundo. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos viver bem a nossa produtividade. Então, na fase menstrual, busque descansar, busque repousar. Porque nós somos como a nossa natureza própria feminina pede esse descanso. O nosso corpo está pedindo esse descanso. E muitas vezes nós não queremos dar. Depois vem a fase folicular,
Da fase menstrual, que a gente pode comparar dentro das estações do ano como o inverno interior que nós temos, que precisa de recolhimento, de descanso, de silêncio, de sossego. Depois nós vamos para a primavera, que é a fase folicular. Então a gente pode ver as fases do nosso ciclo como as estações do ano mesmo, né? As estações do nosso ciclo. E aí, dentro da fase folicular é a primavera, em que a gente começa a ter uma atividade mais frequente, né? A gente começa a executar as coisas que a gente pensou e planejou na fase menstrual. A fase menstrual, eu diria que é um momento propício para você viver o seu planejamento mensal, né? Planejamento mensal, planejamento trimestral, porque eu vivo o ano em 12 semanas também. Então, dentro dessa base, quando a gente tem a nossa natureza cíclica como base, depois a gente consegue utilizar todos os métodos que a gente vai aprendendo. A gente pode fazer blocos de tempo, a gente pode eleger uma única coisa, a gente pode fazer um ano em 12 semanas, a gente pode fazer tudo que os homens fariam, só que da nossa forma única, levando em conta a nossa realidade cíclica. Então, na fase folicular é o momento de executar, é o momento de trabalhar, é o momento de produzir. Então, a gente vai começar a produzir porque a nossa energia já vai estar mais alta e vai ser um momento propício para que a gente produza muito, mais e melhor, até com mais intensidade que os homens muitas vezes. Então, assim, nós somos diferentes dos homens. Isso não quer dizer que nós somos piores que eles, nem melhores que eles, apenas diferentes. Então a gente precisa conhecer quais são as nossas diferenças com relação aos homens, se utilizar disso para viver melhor a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dia a dia, a nossa rotina de acordo com isso. Então, produz. Na fase ovulatória, que é o terceiro momento, né, a terceira fase do nosso ciclo, a gente pode comparar com o verão. O verão busca se expandir, o verão busca estar com as pessoas, o verão busca se encontrar com as pessoas, ir pra praia, né? Eu, assim, amo ir pra praia. Janeiro aqui bomba na minha cidade, porque é um momento em que a gente gosta de estar pra fora. Na fase menstrual, que é o inverno, a gente quer estar mais para dentro, voltado para dentro. Já no verão, a gente quer estar mais para fora. A gente quer conhecer pessoas novas, a gente quer ir para festas, fazer os famosos networkings, marcar reunião, marcar palestra, marcar de gravar vídeo pro YouTube, não sei. Eu não sei o que você faz, né? Mas você vai adaptando o que eu vou falando aqui para sua realidade específica. Então, se você puder, se no seu trabalho você tiver a opção de marcar reunião para quando você está na fase ovulatória, melhor, porque você está mais propícia a estar em comunicação e relacionamento com as pessoas. Então, isso é maravilhoso para você, porque o seu corpo vai estar querendo isso, querendo estar com as pessoas, querendo se doar. Diferente da fase posterior, logo após a fase ovulatória, existe uma queda. Na fase ovulatória, todos os nossos hormônios, o estrogênio e a testosterona, principalmente, estão lá no pico. E depois da fase ovulatória, eles começam a descer. Claro que não é uma queda assim, né? Logo depois da fase ovulatória, você ainda tá com um pouco de energia, ainda pode continuar esse movimento, que a fase ovulatória é a mais curta que tem, né? Dura em média ali 3, 4 dias. Só que você pode continuar, estender até mais ou menos uns 7 dias nessa atividade, nessa energia, porque você vai perceber que a sua energia ainda vai estar boa nos primeiros dias da fase lútea, logo depois que passa a fase ovulatória. Mas aí depois começa a cair o estrogênio, que o estrogênio é o principal hormônio que gera toda essa nossa energia biológica, né? E aí vai começar a fase lútea, que é a fase do outono. Então, nesse outono interior, a gente já tá querendo começar a viver esse recolhimento, né? Por isso que eu gosto de comparar com a dimensão das fases, com a dimensão das estações do ano. Porque a gente sabe como normalmente as pessoas vivem. Aqui na minha cidade eu moro em João Pessoa, não tem as estações do ano bem definidas. Mas a gente assiste filmes, assiste séries e vê e sabe como as pessoas se comportam em cada estação do ano, né? Eu posso até depois trazer séries específicas em que mostra cada estação do ano e a maneira que as pessoas vivem, né? Uma série que eu lembrei agora é Gilmore Girls. Gilmore Girls, todo mundo fala que é muito outonal, né? Então sempre é aquela coisa mais leve, mais tranquila, tem as folhas caindo, tem muito essa imagem de outono. E você percebe que a série é uma série mais parada, não é aquela série ativa que tem um monte de festa, um monte de coisa, um monte de evento social, né? Eu acho que talvez Gossip Girl poderia ser comparado ao verão, né? Que sempre eles estão fazendo alguma coisa, com festa, com coisa, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa.
Mas já Gilmore Girls não, é uma série mais tranquila, mais calma, é uma série que você gosta de assistir um dia chuvoso. Então é muito nesse estilo que seria importante que você buscasse viver a sua fase lute. Porque se você colocar muita coisa para fazer nessa fase, você vai só se estressar. É literalmente a fase da TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual. Então a fase lute é a famosa TPM, em que você está mais sensível, em que você está com menos energia, você está com um foco mais baixo também, então é difícil você conseguir se concentrar por tempo prolongado nas tarefas que você busca executar. Então você tem que colocar blocos menores de tempo para executar as tarefas. Você não vai parar e deixar de fazer tudo, nem na fase lútea, nem na fase menstrual. A gente sabe que a realidade da nossa vida não é assim, mas você vai ser mais tranquila com você mesma, sabe? Você não vai se cobrar mais tanto quanto você se cobraria na fase folicular e na fase ovulatória. Esse é o objetivo final desse vídeo, né? Você saber que pelo fato de que você é cíclica, você não vai conseguir produzir igual todos os dias da sua vida dentro de um mês, dentro de um ano. Mas se você conseguir alocar direitinho os momentos de produtividade intensa e os momentos de maior descanso, você vai conseguir produzir com eficiência e com inteligência. Também dando tempo ao descanso, que é tão importante e tão necessário. A gente muitas vezes olha nossos maridos, eles vão descansar enquanto a gente está sempre fazendo alguma coisa. Se a gente não está fazendo uma coisa no trabalho, a gente está fazendo uma coisa em casa e quer arrastar eles junto, né? Mas muitas vezes os homens sabem descansar muito melhor que nós mulheres. E isso é uma virtude, isso não é algo ruim. Porque a gente tem que saber que existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. Existe o tempo da produtividade, de produzir, de fazer muitas coisas, e isso é necessário para que as coisas saiam, né, para que as coisas aconteçam, e existe o tempo de descansar também. Então é importante que você tenha isso tanto na sua vida semanal, né, o momento, por exemplo, do fim de semana é um momento propício para o descanso, como na sua vida mensal, dentro do seu mês, nas fases que são mais que te pedem, que o teu corpo te pede maior descanso. Tente descansar um pouco mais, em vez de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, na fase lútea, na fase menstrual, tente colocar um momento de relaxamento. À noite, na semana que vem vai ser a minha fase lútea. Então eu vou estar na fase lútea. Então na terça-feira à noite eu vou marcar de fazer um skincare mais demorado, tomar um banho relaxante, marcar uma massagem. Não sei, pode ser que você não tenha, Thaís, mas eu não tenho dinheiro para ficar todo mês fazendo massagem. Se você tiver, marque na fase lútea ou na fase menstrual. Se você não tiver, faça com as coisas que você tem em casa, peça para seu marido fazer, não sei, entendeu? Mas busque levar isso em consideração, em como você vai viver o seu mês. Isso vai te ajudar a viver de forma mais tranquila, mais leve e de acordo com a sua natureza feminina. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, né? E continua acompanhando, porque eu vou continuar falando muito mais disso, desse tema, das estações do seu ciclo, das estações do nosso ciclo, para que consigamos viver melhor a nossa produtividade de forma mais feminina. Então é isso e até o próximo vídeo.